Vamos aguardar o pessoal, então. Boa noite, professora. Boa noite, Júnior. Oi, Dani. Tá quase sextando, tá, pessoal? Só mais um pouquinho vocês descansam. Vou abrindo a tela aqui para colocar já no ponto, tá? Ah, deixa eu só falar. Hoje aqui é o nosso plano, tá, pessoal? Aqui nós estamos no dia 8, né? Que foi ontem, então, fizemos a primeira parte de neurulação. E essa aula que seria de sábado letivo, que é a continuação, então, da neurulação, preferi fazer ela agora, né, online com vocês, e depois essa que seria a de hoje, do dia 9, que seria uma aula prática falando sobre métodos de contracepção, eu faço, gravo e mando para vocês, que eu acho que ela é bem mais simples, tá? Para que ela pode ser gravada e só assistida depois e a gente tira dúvidas, qualquer coisa, tá? Se tiver um momento, a gente fala mais ainda desses métodos de contracepção depois, tá? Mas que eu acho mais importante a gente falar aqui da neurulação para vocês, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Angélica também entrou, Amanda. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Essa aqui. Vamos abrir aqui. Gente, não fiquem preocupados, tá? Aqui eu só vou fechar um pouquinho, tá? Para nossa gravação, para que ficar a tela cheia. Só lembrando aqui, né? Fazendo uma introdução, então, do que a gente viu ontem, tá bom? E que então, a gente continuando a falar da terceira semana, falamos da gastrulação e já falamos esse início aqui, tá? Chegamos até a formação da notocorda e também da formação desse tubo neural, tá? E temos mais 3 tópicos e o sétimo, que é bem rapidinho aí, para a gente fechar, então, essa terceira semana, tá? Como vocês estão vendo aqui, muito aqui desses eventos que acontecem, a gente está falando que é o desenvolvimento, tá, gente? Ainda não é a formação total. A gente está nesse momento ainda de início de desenvolvimento e que isso vai se estabelecer ao longo do crescimento dessa nova vida, tá? Então, vamos lá, falando um pouquinho aí do que é a neurulação, né? O que era a notocorda, que a gente falou que a neurulação nada mais é que aquela gástrula inicial com 3 folhetos embrionários começa, então, a dar a formação para esse tubo neural, tá? Esse tubo neural será aí todo o sistema de vértebras e também de sistema nervoso desse ser humano, tá? Então, a gente olhou aí como é que ocorre essa formação da notocorda e também da neurulação, que é sempre a partir daquela migração, então, de células, né, que a gente tem formando o mesoderma, e esse mesoderma existem lá, né, células que migraram, dependendo de onde que elas saíram do ectoderma e entraram para o mesoderma, cada uma delas, então, vai formar, então, uma região diferenciada lá naquele mesoderma, tá? Temos os 3 folhetos, e isso aqui
é o mais importante dentro dessa terceira semana, principalmente também, porque é o início, é o que dá, então, o ponto de partida para a formação, então, completa desse novo ser, tá? Então, esse disco trilaminar, né, e principalmente envolve os três, tá? Existe o envolvimento e sempre essas células migrando a partir do ectoderma, né, para formar mesoderma, e esse mesoderma também, ele é constituído de grupos celulares diferenciados que vão passar, então, por morfogênese, né, que cada grupo vai, então, depois originar partes diferenciadas, então, desse novo, desse feto, tá? Então, o que mais vocês têm que estar observando é que nessa terceira semana ocorre, então, a gastrulação, né? A formação do tubo neural, que é a neurulação, a formação da notocorda, são esses tópicos anteriores que a gente frisou aqui, tá? Então, esses são os pontos principais, tá? Depois a gente vai, se der tempo, e com certeza vai dar sim, a gente vai fazer um apanhado geral de novo, tá? Vimos que essa notocorda também, né, a partir lá do nó primitivo, né, as células que migraram vão formar um canal, então, né, e que esse canal, então, vai em direção a membrana bucofaríngea ou a placa pré-cordal, né, que a gente tem. E ela vai formar ali um processo notocordal, que é um tubo, né, como se fosse um vazio, um oco no mesoderma. Vai formar um canal dentro do mesoderma, separando, então, esse tecido embrionário, então, tá? Separou, formou, então, essa lacuna aqui, né? Nós vamos ter a separação do mesoderma e o mesoderma aqui, que forma o assoalho junto com o endoderma, desaparece, né? Então, a gente tem morte celular aqui, tá? Para que essa notocorda seja estabelecida nesse momento. Assim que essa notocorda também, ela se começa a ser montada, né? O que vai acontecer? Nós temos crescimento novamente dessas células do endoderma, tá? E nós temos o quê? Um fechamento também dessa notocorda que vai ser originada, tá? Então, temos o fechamento, né? A formação da notocorda e temos de novo o reestabelecimento desse endoderma, tá? Que é o que a gente vê logo a seguir. Resto aqui, tudo mesoderma, e cada parte aqui também é constituído por aquelas células diferenciadas que migraram e formaram esses blocos aí separados, né? De mesoderma paraxial, de intermediário e de lateral, e que depois cada um desses terão uma função também para a formação de novas partes aí também desse embrião, né? A notocorda, a gente falou que o papel dela, além de estabelecer como se fosse um bastão, né, que vai dar sustentação a esse embrião, ela, no ser humano, ela não persiste, tá? Então, ela, assim que desenvolver e tiver o nascimento, ela desaparece, mas não por completo, ela vai fazer somente parte de um núcleo pulposo dos nossos discos vertebrais, tá? Porque o papel principal dessa notocorda no desenvolvimento humano é de, principalmente também, incentivar a formação do tubo neural, tá? Então, esse tubo neural vai iniciar a partir da formação aí dessa placa neural, né? E essa placa neural vai formar um sulco neural, onde a gente vai ter pregas, né? Vai começar a subir, então, esse aglomerado de células.
Vamos mostrar para cá. Aqui a placa neural, né, que forma, então, o sulco neural, placa neural aí. Então, nós temos lá a placa sendo feita, né, o sulco, as pregas se elevando até que nós temos, então, o fechamento e a formação, então, do tubo neural, tá? Então, nós temos nesse momento notocorda e tubo neural aqui já em desenvolvimento. Vamos ter novamente aqui o fechamento dessa parte do ectoderma aqui de novo, tá, gente? E é onde nós paramos ontem, ok? Então, nós temos aqui ectoderma, temos o mesoderma aqui e aqui o endoderma, tá? Então, vamos continuar de onde nós paramos. Assim que o tubo neural, então, se fecha, estamos vendo de novo o chinelão, tá, gente? Estamos vendo o chinelo de cima e não cortado como esse anterior, tá? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Logo, então, que esse tubo neural está formado, gente, a gente vai ter, então, esse tubo neural se fechando, tá? Avisamos também para vocês que todos esses eventos aí vão ocorrendo concomitantemente, tá? Não acontece um, termina, depois é o outro. Então, tá tudo em desenvolvimento quase que ao mesmo tempo, tá bom? Então, assim que esse tubo neural já está pronto, gente, logo a gente tem o início também do aparecimento dos somitos, tá? Que a gente vai falar já. Esse fechamento, isso aqui precisa ser fechado, né? Aquela placa neural que foi formada no início da neurulação, ela tem que fechar agora, tá? Então, tem que fechar. Então, ela sempre começa a ser fechada da parte mediana para os polos, então. Ou seja, vai fechando em direção lá a placa pré-cordal, né, a membrana bucofaríngea e também para a região cloacal, tá? Que é a parte mais posterior nossa, a parte mais inferior, tá? Então, nós temos como se fosse zipando para lá e zipando para cá. Mas nós ainda vamos continuar tendo, né, algumas aberturas ainda nesse momento, sem fechar totalmente essa prega aqui, tá? Bom, aqui mostrando a mesma coisa ali da neurulação ocorrendo por fotomicrografias, tá, gente? Desse tubo neural acontecendo. A placa invaginando, as pregas subindo, tá? E depois, então, se fechando. Se fechando, e o que acontece? Começa também aqui, olha, o ectoderma a se refazer, porque essa fenda vai ficando cada vez mais fechada, até que ela se restabelece aqui dessa forma, tá? Lembrar também que quando a gente tem esse fechamento, um pouco antes do fechamento total do ectoderma, nós temos grupos de células saindo daqui, tá? Ao qual são células dessa própria constituição do tubo neural, que elas acabam, então, migrando, tá? Migrando para fora desse local aqui. Então, elas vêm, um pouco vem para cá e um pouco vem para cá. Isso se chama células da crista neural. Da crista por quê? Porque elas saíram daqui de cima, tá? Lá da partezinha de cima do tubo neural. Por isso que são chamadas, então, e elas formam a crista neural, tá? Elas migram dali, desse ponto, tá? E elas vão formar o quê? Os gânglios e os nervos raquidianos do sistema nervoso periférico. Então, olha só esse grupo ele vai ter uma função específica, que é formar, então, esse conjunto de nervos aí, as meninges do sistema nervoso central, os músculos, os ossos da cabeça,
a medula da adrenal e os melanócitos. Então, cada partezinha tem uma função definida aí, né? Para que forme, então, partes diferenciadas, tá? Aqui nesse esqueminha, olha, até achei um esqueminha legal que, ó, quando está fechando, então, essa fenda, grupo aqui, ó, dessas células, então, vão sair, migrar e tem a sua função de constituição desses outros itens aqui corporais, tá? Aqui mostrando lá o fechamento e o aparecimento dos somitos, que a gente vai falar já. Aqui, gente, olha, já está no último dia da terceira semana, tá? Isso também variável, vocês podem achar que vai estar acontecendo no 20º dia, tá? Mas muitas vezes isso aqui também se estende, pode levar um pouquinho além do 21º dia. Mas nesse dia, então, como geral, a gente tem ainda, né, esse fechamento ocorrendo, ó, fechamento na direção sempre mediana, tá? Desse embrião, para os neuróporos, isso é, para essas extremidades, seja lá em região cefálica ou a região cloacal. Então, nós temos um fechamento mediano para os polos, então, tá? Então, sempre a gente terá, ao final de um fechamento quase que completo, nós ainda vamos ter alguns neuróporos, né? Isso é, porque era placa neural, então vem neuróporo, né? Poro já quer dizer aí, é um orifício, um buraco, né? Um poro. Então, um poro neural, tanto na parte anterior, quanto o neuróporo posterior também, tá? Então, o anterior e o posterior são aberturas, né, anterior e posterior do tubo neural embrionário. O neuróporo anterior vai se fechar lá por cerca do 25º dia, e o posterior no 27º, tá? Então, isso aí, existe uma necessidade de fechar, né, ou um pouquinho mais, mas sempre próximos a esses dias, e existe a necessidade de ser fechado esses poros, né, posteriormente, porque senão elas podem decorrer em algumas malformações que a gente também vai falar. Desenvolvimento dos somitos, né, ao qual a gente mostrou aqui para vocês, então, esses somitos aparecem aos poucos, tá? Nas figuras anteriores a gente foi mostrando, né, tinha ali, ó, 3 pares, daí ele começa, conforme os dias vão passando, eles vão aumentando, né? Até que aqui a gente está falando em cerca aí do 23º dia, a gente já tem um conjunto bastante grande desses somitos, então. Esse desenvolvimento também acontece logo no final da terceira semana, tá? Só que ele também vai se estender. Então, essa formação desses somitos, ele começa a ocorrer ali do 20º, né? 21º dia, e ele vai até o 35º dia da gestação, né? E tem crescimento aproximado aí de 3 somitos, formação de 3 somitos diários, tá? Bom, então, olha lá. No final da terceira semana do desenvolvimento, esse mesoderma intraembrionário vai se diferenciar, vai se condensar e começa a se dividir em corpos cuboides pareados. Isso é, de um lado e do outro do tubo neural, tá, gente? Bom, os somitos, né, que se formam em uma sequência cefalocaudal, estão localizados em cada um do lado do tubo neural em desenvolvimento. Olha para vocês verem como que, enquanto eu estava lá falando para vocês da neurulação e da formação do tubo neural, também já começava a preparar tudo e já começava a aparecer esses somitos também, tá? Por isso que eu falo que é tudo concomitante, o aparecimento, então, de cada uma dessas estruturas, tá? Bom, que eles vão fazer? Olha lá, darão origem à maior parte do esqueleto axial, isso é, as vértebras
as costelas também e a musculatura associadas a essas vértebras e costelas. É isso que os somitos, então, são responsáveis por estar formando, então, desse momento em diante, tá? Assim como quem? A derme da pele adjacente desses locais também será dessa constituição de folheto, dos somitos, então, que é um folheto embrionário constituído pelo mesoderma, tá, gente? Cuidar para que não entendam derme como epiderme, tá? Epiderme é essa parte de cima de tudo e não é o mesoderma que constitui isso, é a derme, uma camada, né, abaixo, então, que é constituída por ele, tá? Aqui só mostrando lá, olha, que ao mesmo tempo que aquele tubo neural foi feito, a gente já tem os somitos, então, tá? Esses somitos estão aos grupos, então, né, como se fosse aqui, ó, ao longo do comprimento do corpo, aqui para frente, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, e vai indo ao longo do corpo. Isso aqui a gente tem um corte, então, naquele chinelão, como se fosse no meio, né? Então, o chinelo comprido aqui, eu tô cortando aqui para ver o que tem lá dentro, tá? Ainda temos aqui mesoderma, né? Lateral e tudo mais, tá? Mas temos aqui a representação, então, desses somitos aqui, como eles estão, tá? Bom, o celoma intraembrionário, né? A gente já falou que ele vai ocorrer aqui, olha, também no mesoderma, ali perto do paraxial e tudo mais, tá? Onde a gente vai ter essas lacunas, então, tá? Então, são espaçamentos, e esses espaçamentos aí é que depois nós vamos ter todo essa parte do mesoderma aqui também, constituindo toda a cavidade corporal nossa, tá? Que é o celoma, que é aqui, olha. Depois que a gente tiver esse corpo todo fechadinho ali, olha, a gente vai ter esses espaços aqui, ó. Como, né, isso aqui, esse embrião ainda vai ter um dobramento, que a gente fala, né? Ele ainda está muito simples, então ele vai ter um dobramento onde vai ter o fechamento tudo e nós vamos ter esses espaços aqui para condicionar, então, os órgãos, né? Tubo digestivo ainda vai aparecer aqui e tudo mais. Sistema cardiovascular primitivo, então a gente divide aí em vasculogênese e angiogênese também. A gente tem, a princípio, células mesenquimais. Já falamos que células mesenquimais são células especiais, aquelas células troncos, tá? Ou que elas podem, né? São capazes de formar qualquer coisa, né? Então, olha lá, na terceira semana se transformam em quê? Angioblastos, né? Então, se a gente está falando em anjo, desculpa, gente. Então, é para formar, então, um sistema cardiovascular, tá? Então, nós temos essas células que, a princípio, ali elas são meio que arredondadas, né? E elas vão se juntando em grupos, tá, gente? Então, esses angioblastos vão se agrupando e vão formar os vasos sanguíneos. Vão formando como se fossem plaquinhas, vão se atraindo, então, até que elas formam, olha, vão formando placas e essas placas vão formar o quê? O tubo. Esses vasos, então, tá? Se fecham e vão formar vasos. Então, são células especializadas e que podem, então, formar, então, esse tipo de sistema aí cardiovascular que vai ser o nosso sistema sanguíneo, então, tá? Então, pequenas cavidades vão se formando dentro, né, desses tubos aí que elas vão formando, né, dessas ilhotas, e os angioblastos se achatam, porque como eles eram bem mais arredondadinhos, eles têm que ser chato, porque o calibre das veias são mais chatos, né? Para quê? Para que ela faça um revestimento, então, tá?
Então, elas acabam depois se tornando células endoteliais, que a gente fala. Por isso que é o endotélio venal, né? Que é esse revestimento, então, das veias e vasos que a gente tem, tá bom? Bom, essas cavidades se unem, formam redes de canais endoteliais, que é a formação desses vasos, então. Depois nós temos o quê? A angiogênese, nada mais é que ramificar esses vasos, porque não adianta eu ter um único vaso formado, eu preciso irrigar todo o corpo desse embrião. Então, essa angiogênese nada mais é que esse brotamento, né? Então, vai se criando brotos, então, de extensões aqui ramificadas, que vão ser, então, esses vasos menores. A gente precisa, então, para irrigar tanto esse corpo, como a formação até mesmo do cordão umbilical, que vai ligar esse embrião até o local lá da placenta, tá? O embrião só vai produzir o sangue propriamente dito, gente, a partir da 5ª semana de gestação, tá? Então, a gente tem ali, é lógico, circulando sim, olha, células aí endoteliais e hematopoéticas, tá? Que vão irrigar. Mas esse sangue propriamente dito, só quando essa placenta tiver ali totalmente ligada a esse cordão umbilical e nós termos, então, aí esse sangue do embrião preparado para fazer as trocas, então, com o sangue materno. Aqui mostrando, então, né, um pouquinho depois, aí, assim que dá 23 dias, um pouquinho depois dessa 3ª semana, nós temos já, então, esse sistema cardiovascular ali já apresentando um primórdio cardíaco, né? Como se fosse um coração inicial, tá? Então, a gente já tem os vasos ali que já começaram a se preparar, tá? E aí a gente vai ter esse tubo cardíaco primitivo que a gente diz, tá? Então, já fazendo uma circulação aí e que depois a gente vai ter, por enquanto, um primórdio ainda, né, de circulação uroplacentária, então, tá? Lembrar também que o coração, né, esse aqui é o primeiro que ele começa a bater ali em torno do 21º, 22º dia, tá? Começa a ter um bombeamento, então, dessas células ali endoteliais que estão circulando, tá? E que o coração é o primeiro órgão realmente a ter funcionalidade realmente nesse momento, nesse embrião, tá? Não temos um cérebro funcionando ainda, não temos um intestino, não temos um pulmão, né? Existindo ainda, e o primeiro é o coração, então, a funcionar, tá? Aqui, depois já mostrando um pouquinho mais tarde também, como é que a gente já vai ter esses vasos prontos, tá? E até mesmo, olha, eles preparados, então, para se ligar à placenta, então, que é onde vai ocorrer, está nesses espaços aqui, né? Naquelas lacunas onde o sincício trofoblasto abriu caminho para os vasos sanguíneos da mãe, e o vaso sanguíneo da mãe vão se esparramar dentro dessas lacunas. E as veias, então, né? As veias do cordão umbilical vão se banhar nessas lacunas, tá? Aí a gente vai explicar bem certinho como que ocorre, então, essa nutrição desse embrião através do sangue da mãe, então. Aqui, velocidades coriônicas, né, que a gente falou lá também, que é o último topzinho, é o mais simplesinho, que essas velocidades coriônicas nada mais são que aquelas expansões realmente que vão
para o encontro do pedículo do embrião que liga, né, o embrião à placenta, né, que está lá se formando tudo. Então, as vilosidades coriônicas primárias vão se tornar vilosidades secundárias. Logo depois, ó, que formar esses capilares, então, saindo, né, do embrião para a placenta, aí nós já teremos, então, essas vilosidades coriônicas terciárias aí para poder nutrir esse embrião. Deixa eu fechar aqui. Agora, gente, para falar, voltar um pouquinho para a gente falar sobre a linha primitiva que a gente tinha e também o tubo neural. Não sei se vai dar tempo, tomara que dê aqui para a gente dar uma olhadinha. A linha primitiva é formada daquela invaginação do epiblasto, né, como a gente estava falando, e ela é característica da terceira semana, quando começa a gastrulação, então, né? No final da terceira semana, essa linha primitiva, ela vai começar a sumir, ela tem que regredir, tá? Então, é comum, às vezes, acontecer seu desaparecimento final, né, até completo, até a quarta semana, tá? Mas pode ter casos em que não ocorra o fechamento total. E aí sim nós podemos ter uma origem tumoral, né, na região, então, que esse local da linha primitiva não se fechou, tá? Então, restos da linha primitiva podem gerar grandes tumores, que são denominados teratomas, na região sacrococcígea. Então, eles contêm misturas de tecidos, como cartilagem, músculo, tecido adiposo, epitélio glandular e até mesmo cabelo e dente também, tá, gente? Também várias estruturas podem estar nesse local tumoral, tá? Os teratomas sacrococcígeos são tumores mais comuns em recém-nascidos, ocorre um caso a cada 35 mil nascimentos, com incidência maior no sexo feminino. A maioria desses tumores é benigna e pode ser removida com cirurgia. São encontrados também teratomas nas gônadas e no mediastino, né, que é um espaço ali entre o externo, o pulmão e o diafragma, provenientes de células germinativas. Então, é isso aqui, tá, gente? Então, quando a linha primitiva permanece na região sacrococcígea, por ser células pluripotentes, né, que podem se transformar em muitas coisas, originam tumores contendo várias partes, como a gente citou lá, que pode ser dente, cabelo ou outros tipos de gânglios, né? Geralmente é diagnosticado por ultrassonografia, que dá para notar que essa linha primitiva, né, não fechou e que acabou desenvolvendo, então, essa região, então, diferenciada, tá? E aí, é lógico, vai ter que haver essa cirurgia, então, tá? Aqui mostrando também, ó, pode ocorrer devido à formação insuficiente do mesoderma na porção caudal, né? Também para ocorrer esse fechamento, tá? Como esse mesoderma contribui para a formação de membros inferiores, sistema urogenital e também de vértebras lombosacrais, né, que é aqui da cintura para até a sacral, o resultado é aparecimento, então, de anomalias, né? Então, a gente não tem essa formação normal, então, de membros inferiores, tá? Pode estar associado também, tá, a diabetes gestacional. Então, tudo isso vai acabar implicando, então, que não haja o fechamento da linha e também associado a essas anomalias, então, tá? Essa, inclusive, falta de pernas, né, ou as pernas, né, mal formadas dessa forma, é chamado de sirenomelia, né, ou disgenesia caudal.
Falta de mesoderme na parede abdominal, em geral ocorre aborto no primeiro trimestre de gravidez. Então, não existe um fechamento, tá, gente, dessa parede abdominal e faz com que, então, esses órgãos fiquem expostos, né? Fiquem eviscerados, né? Lançados fora. Então, existe essa evisceração de irregressão caudal. Problemas durante a neurulação. Então, nós temos aqui uma fase delicada também, né, desse desenvolvimento embrionário, e defeitos nessa fase podem ocasionar falha também, né, na coluna vertebral e da abóboda craniana e do encéfalo, tá? Então, processos que não se completam nessa fase também pode dar origem à má formação desses órgãos que a gente vai ver, tá? Aqui, ó, mostrando um embrião de 26 dias, né? Então, tem que ocorrer esse fechamento gradual desses neuróporos, então, tá? Que a gente falou que ele vai se fechando, né? E ficam esses neuróporos finais e que eles têm que ser fechados aí até aproximadamente o 27º dia, tá? Então, anencefalia, né, é um exemplo de uma formação gerada pelo não fechamento do tubo neural. Então, quando acontece, o feto não desenvolverá completamente os órgãos do encéfalo e da caixa craniana. Sem a caixa craniana, também os órgãos do encéfalo vão ficar expostos ao líquido amniótico. Isso agrava ainda mais, né, e traz maiores problemas para o sistema nervoso. Em geral, fetos com anencefalia são abortados espontaneamente pelo corpo da mãe. A gravidez de anencefalo pode também causar riscos de morte para a mãe, tá? Tanto que atualmente a anencefalia, quando ela é diagnosticada, ela permite, então, uma interrupção dessa gravidez, tá? Então, por quê? Porque esse excesso de líquido amniótico aumenta a pressão e pode causar hemorragias maternas, e essa mãe também pode até ser trazida à morte, tá? São poucos são os fetos anencéfalos que vêm a nascer, né, com vida ainda, e só que a maioria que chega a nascer já está morta, né, então é um natimorto, e para os bebês que nascem com vida ainda, né, respirando, a expectativa é muito baixa, tá? Então, pode morrer aí nas primeiras horas, primeiras semanas, né, por parada mesmo cardiorrespiratória, então. Mas existem casos de crianças também anencéfalos que tiveram uma sobrevida bastante grande também, tá, gente? Então, há raríssimos aí que passaram mais de 2 anos de vida, mas a gente sabe que tem alguns aí que chegaram até bem mais que isso, tá? Aqui a anencefalia, então falta dessa caixa craniana que ficou exposta ao líquido amniótico, então, tá? Então, hidrocefalia congênita, ela é incompatível com a vida, né? Então, impossível mesmo não se ter uma proteção craniana para um órgão tão importante, tá? Então, não ocorre o fechamento até essa 4ª semana, não há formação calvária, que é, né, essa caixa craniana, então, e há defeitos, então, na coluna vertebral também, tá, gente? Associada também à falta de cálcio, de ácido fólico, que é o que os médicos recomendam, por isso que a gente vai logo fazer o pré-natal, né? Para que possa ser dada toda essa medicação para não faltar nada, tá? Gente, está quase acabando e é bem pouquinho aqui que tem, tá? Qualquer coisa que não der tempo, ó, outros podem ocorrer também quando não se fecha, tá? Esse tubo neural. Então, a gente tem outros tipos de herniação acontecendo, que isso pode também se externar ao corpo, tá? Então, deem uma olhadinha, eu acredito que é só isso aqui que tem, tá? Bem simples, e é só mais para mostrar isso aqui mesmo para vocês. Tudo bem, pessoal?
Qualquer dúvida a gente vê na próxima aula, beleza? A gente vai ter que ver muita coisa na próxima aula. Tranquilo, tranquilo. Só trazer escritinho e vai perguntando que a gente dá conta de rever isso, tá bom? Então tá bom. Beleza, gente. Obrigada. Beijo para todos. Bom descanso. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite. Boa noite. Professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.